capítulo 4, versículo 12. Fiquei um pouco preocupado hoje, pastor Leônidas, que ao receber a palavra do nobre pastor Gabriel, pastor Gabriel disse assim: pastor Godoy, eu era criancinha, pequenininho, quando o senhor foi pregar lá no sul. Eu estava atendendo um congresso indicado pelo pastor Gilmar Santos, e ele estava lá, ele era uma criança. Eu pensei, meu Deus, será que eu estou ficando velho? E ele está aqui pregando a palavra de Deus. O senhor é bem-vindo aqui em Goiás, viu? Prazer tê-lo aqui. Deus abençoe seu ministério. Amós capítulo 4, versículo 12. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero dizer, Jesus está voltando, porque o cantor casou, né? É um grande sinal da vida de Jesus. Mas ele é conterrâneo, ele me entende. Nós conhecemos, que é bom, né? Já falamos hoje de comer tripa, frita, bucho de bode, tudo. Deus te abençoe. Todos se encontraram, pode dizer amém. Amém. Amós 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém. Tome assento, por favor. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus que nós lemos nesta noite no livro do profeta Amós, ela veio num tempo em que a tolerância de Deus chegou no seu limite máximo. Nós sabemos que o livro do profeta Amós, ele é um livro que trata-se não somente da justiça, mas principalmente do juízo de Deus. Este livro, ele retrata a maneira como Deus lida contra o pecado. Mesmo que Amós esteja relacionado na relação dos profetas menores, isto não significa que Deus faz acepção entre um profeta e outro profeta. Nós sabemos que esta classificação é apenas um termo teológico para indicar o tempo e o período em que cada profeta atuou no seu ministério profético. Por esta razão existem profetas maiores e profetas menores. Isso não quer dizer que um profeta foi mais importante do que o outro, porque existem alguns profetas que não estão relacionados nos livros, nem da história, nem no cânon sagrado, mas que tiveram uma atuação importante no reino de Deus, desenvolvendo o seu ministério profético e sendo voz de Deus na terra. Existem alguns profetas que profetizaram uma vez só, mas que foram homens levantados por Deus, como principalmente o profeta Amós, que não veio de uma escola de profetas. Ele era um profeta um tanto desconhecido, porque tinha funções e trabalho. Ele era um cultivador de sicômoros, também era não somente um agricultor, mas um boieiro, cuidava de gado. Mas mesmo assim, ele foi um homem levantado por Deus para trazer uma mensagem tão importante à casa de Israel. Ele profetizou num período muito difícil da história de Israel,
porque reinava naqueles tempos Uzias ali em Judá e Jeroboão II lá em Samaria. O pecado era eminente no meio deles. Diz todo o contexto histórico e existencial que a paz política e a prosperidade nacional era patente. Aparentemente a nação desfrutava de muitas bênçãos, de muita prosperidade, porque o povo vivia regalado esplendidamente, cada um seguia pelo seu próprio caminho, mas algo terrível estava acontecendo, porque o reino do norte achava-se sob o seu apogeu, enquanto a expansão territorial, as suas fronteiras eram alargadas. E mesmo com todo este pensamento de prosperidade, de paz, em que eles estavam vivendo, algo terrível acontecia entre eles, porque o pecado era avassalador. Crescia cada vez mais. Eles tinham aparência de paz, de prosperidade, de alegria, mas diz todo o contexto que interiormente eles estavam podres perante o Deus poderoso, porque a idolatria predominava e ela estava lá no meio deles de forma poderosa, entristecendo o coração de Deus. Diz todo o contexto que a sociedade esbanjava-se à procura dos prazeres. Tudo que proporcionava prazer diante dos olhos e que vinha trazer esta alegria falsa, externa, eles pagavam alto preço para isto e não faziam questão de gastar seus valores, seus ouros, suas pratas em favor desta busca de prazeres. Diz que a hipocrisia, a imoralidade era visível, não tinha censura. Tudo isto estava acontecendo. E ainda mais, pastor José Carlos diz que o sistema judiciário corrompia-se cada vez mais. E a opressão aos pobres tornara-se lugar comum. Será se não há uma certa semelhança com os tempos de Amós para os tempos que nós estamos vivendo? Podemos nesta noite entendermos a palavra de Deus, porque Amós, ele foi muitas das vezes injustiçado por pregar uma palavra de juízo. Infelizmente o povo não queria ouvir a palavra de Deus, e uma certa feita Amós foi expulso lá de Betel por proclamar a palavra de Deus, por pregar uma palavra de juízo, por trazer uma mensagem de arrependimento. Amós disse assim: arrependam-se ou pereçam, e ele foi expulso. A mensagem central, principal, que fluía do coração de Amós, era uma mensagem de juízo da parte de Deus. Mesmo não sendo aceito como profeta, mas ele profetizava. Ele vinha trazendo a palavra do Senhor, advertindo o povo, porque a palavra de Amós era uma palavra dura, direta e objetiva. Ele disse que o juízo de Deus estava por vir, e eles tinham que se preparar para encontrar-se com Deus. Esse encontro era inevitável, porque Deus iria se manifestar de uma forma dura. Deus ia derramar a sua ira sobre eles. Não foi suficiente, não era suficiente tudo aquilo que Deus ia fazendo com eles. Quantas advertências, quantas vezes Deus chamando a atenção, mostrando aqui e acolá, dando a eles um sinal que eles tinham que se arrepender. Deus fazia isto usando os profetas, como Deus usou o profeta Joel, dizendo que o grande dia estava por vir, e que Deus seria contra eles, que Deus ia derramar a ira sobre eles. E aí Joel se levanta e diz: olha, rasga o coração e não as vestes, porque eles queriam pregar uma humildade exterior de fachada. Aí o Joel levanta e diz assim: agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o coração e não as vestes, e convertei-vos ao Senhor,
porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio e irá-se, grande beneficência e se arrepende do mal. Deus sempre colocou diante deles uma escolha. Escolha agora. O que vocês querem? O Deus do juízo ou o Deus da misericórdia? O Deus da vingança ou o Deus do perdão? Porque não tem meio termo não, meu irmão. Ou nós vamos encontrar com Deus que perdoa ou com Deus que vinga. Isto é inevitável. Todos aqueles que não tiverem um encontro com Deus na paz, vai encontrar o Deus da vingança e do juízo, porque Deus está se preparando. Essa tarde eu fui inquietado por Deus. Deus tem falado profundamente ao meu coração. Tenho vivido momentos com Deus e algo terrível está para acontecer no cenário da raça humana. As pessoas estão vivendo como se nada viesse a acontecer. As pessoas vivem as suas vidas procurando os prazeres. Parece que a paz reina entre eles. Há uma ganância desacelerada, desenfreada. As pessoas não querem saber de Deus, porque Deus para eles não passa apenas o pagador de conta e o curador de doenças. Quando se fala em Deus, se fala em conveniência, na visão de umbigo, nos interesses pessoais. As pessoas querem Deus para ganhar dinheiro, querem Deus para ter saúde, querem Deus por conveniência própria, mas não querem um Deus para ter intimidade com Ele, não quer viver uma vida de compromisso com Ele, porque as pessoas não querem compromisso com Deus, porque não querem gastar o seu tempo. Ouçam-me nesta noite. Prepara-te para encontrares ao Senhor teu Deus. Deus vai se levantar com juízo sobre a terra. Não dá mais. A terra chegou a tal ponto que não dá mais. Nós estamos chegando numa situação, será difícil aguentar. Não pense os senhores e as senhoras que as coisas vão desencadear assim, do jeito que está indo, parece que ninguém está vendo, parece que Deus não está se importando. Não, Deus está se preparando. Algo terrível vai acontecer na terra. Como é que nós vamos viver e conviver com este mundo nesta situação? Em quem nós vamos confiar, senhoras e senhores? Confiar em quem? A uma esposa? Como dizem lá fora, que o camarada empresta o seu nome, tira da noite, faz tudo por ela, coloca ela no meio da alta sociedade, e ela mesma com as suas próprias mãos corta a cabeça, corta os braços, corta as pernas, joga na mala, leva e espalha o corpo no mato. Em quem confiar? Aonde um pai de família pega a filhinha de 9 anos e lança do prédio, do apartamento abaixo, como se fosse algo descartável. Em quem nós vamos confiar? Aonde uma mãe pega o filhinho recém-nascido, joga na sacola descartável e lança na lagoa, na lata de lixo? Em quem confiar? Aonde uma mulher prestes a dar à luz entra na rodoviária de Goiânia, por algumas horas ela fica lá dentro e as pessoas desconfiaram porque ela sai de lá se esvaindo em sangue, vai embora no meio do povo e a polícia é solicitada e a polícia entra lá no banheiro e quando chega lá está o bebezinho morto, mergulhado de cabeça para baixo no meio das fezes dentro do vaso sanitário. Em quem nós vamos confiar? Aonde um pai diz: meu filho, larga a faca, 2 horas da manhã. Meu filho, eu estava ali aguardando, o papai estava preocupado com você. Que nada, velho careta, larga a faca, meu filho, que nada, eu vou lhe matar, seu velho careta. Meu filho, o papai te ama, não faça isso. E o homem pula para cá e pula para lá e sobe.
e o menino atrás: eu vou lhe matar, seu velho careta. E aí a solução foi o pai pegar o revólver e dar 2 tiros em cima do peito do filho para não morrer. Em quem nós vamos confiar? A que ponto chegou a sociedade de hoje? Onde colocar a nossa confiança? Lá em cima? Lá em Brasília? Aonde? Senhoras e senhores, a Bíblia chama-nos a atenção esta noite, que devemos nos preparar para encontrarmos com o nosso Deus. Deus está se preparando, algo terrível vai acontecer na terra, mas Deus virá sobre a sua igreja com poder e glória para nos arrancar desta terra e nos levar ao encontro do Senhor dos ares. Nós iremos embora daqui, porque o nosso lugar não é aqui. Nós iremos para o céu, onde há paz, alegria e segurança. Nós vamos para lá. Jesus Cristo está voltando. Se você tem esperança e certeza disso, levanta a sua mão nesta noite e glorifica Ele. Os juízos de Deus serão derramados sobre a terra. O que significa o juízo de Deus? Significa um período de intensa aflição. Mateus 24, versículo 31. O que significa o juízo de Deus? Significa um tempo de angústia para Israel. Jeremias 30, versículo 7. O que significa o juízo de Deus? Significa o derramamento da ira divina. Apocalipse 6, 16 e 17. O que significa o juízo de Deus? Significa um grande e muito terrível dia. Joel 2:11. O que significa o juízo de Deus? Significa a manifestação da ira de Deus. Romanos 2:5. O que significa o juízo de Deus? Significa a hora da provação. Apocalipse 3:10. O que significa o juízo de Deus? Significa o dia da vingança do Senhor. Deuteronômio 32, versículo 35. Mas o que significa a esperança da igreja? Significa um partir daqui para uma vida da eternidade com Deus. Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja antes de Deus derramar o seu juízo da totalidade. A terra está sendo sacudida, a natureza está gemendo, o mundo está sendo preparado para uma grande catástrofe, mas a igreja está sendo avivada e preparada para o grande encontro do Senhor dos ares. Senhoras e senhores, Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja. Nós iremos embora daqui. Sei que agora eu estou entrando no assunto talvez pouco falado. Sei que agora eu estou entrando no assunto pouco aplaudido e desejado. Juízo de Deus, ira de Deus. Quando será isto, pastor Godoy? Queira você acreditar ou não, mas virá esse dia. Não tem como fugir desta realidade. Mas quando dará início a esse grande e terrível dia, a esse dia da manifestação da ira de Deus, o grande e terrível dia do Senhor, a ira de Deus na sua totalidade virá acompanhada do arrebatamento da igreja. Aleluia. A igreja não estará aqui. Aleluia. Nós não vamos passar por esse período de intensa aflição. Prepare a sua vida para encontrar o Senhor nos ares, porque a ira de Deus virá acompanhada do arrebatamento. Agora, o que é arrebatamento? O termo arrebatamento deriva-se da palavra raptus em latim, que significa rapidamente, arrebatado rapidamente e com força. O termo latino raptus é o que vale a arpazo ou arpazô no grego, que traduzido é arrebatado com muita força, com muita violência, com muita rapidez. No abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, o mais original grego diz, num piscar de olhos, eu e você seremos arrancados dessa terra para encontrar o Senhor dos ares. E esse dia está se avizinhando, está se aproximando. É hora de se preparar mais, porque a Bíblia diz que o fim vem dos 4 cantos da terra. Por isso que Deus dá cumprimento à sua profecia, proferida pelo profeta Jeremias. Profeta das lágrimas, vinha advertindo o povo de que algo terrível estava para acontecer. E eles não deram ouvido à profecia. Deus permitiu Nabucodonosor invadir Jerusalém em 3 etapas. 605 a primeira invasão, 597 é a segunda invasão. Na primeira 3.000 cativos, na segunda mais ou menos 10.000 cativos. Lá estava Ezequiel. Na terceira foi no ano 587, foi destruidor total. Jeremias chora e lamentando quando vê tudo em cinzas, tudo se perdendo, tudo
se acabando. Mas no capítulo 7 de Ezequiel, Ezequiel, inspirado como profeta das visões, recebe uma revelação direta de Deus de que algo terrível ia acontecer não somente no cenário da casa de Israel, mas era um prenúncio, uma revelação profética e futurística. Lá diz no capítulo 7, versículo 2: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem dos quatro cantos da terra. Não tem como fugir desta realidade. Se forem para o norte, o fim estará no norte. Se forem para o sul, o fim estará no sul. Se forem para o leste, o fim estará no leste. Se forem para o oeste, o fim estará no oeste. O fim vem dos quatro cantos da terra. Deus virá como destruidor dos quatro cantos da terra. É hora de se consagrar mais, é hora de se preparar mais. Se é santo, santifique-se mais ainda. Se é justo, justifique-se mais ainda, porque Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Não tem desculpa. Ninguém terá o direito de dizer naquele dia: eu não ouvi acerca disso. Eu não ouvi acerca disso. Ninguém vai dar-se por inocente. Ninguém vai colocar Deus na parede dizendo: o Senhor é injusto porque eu não ouvi. Até os índios que não foram evangelizados, diz lá em Romanos, que não quiseram conhecer a Deus. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através das situações. Deus se revela em todos os momentos. O homem tem que procurar conhecer a Deus. Ninguém dará-se por inocente, porque Deus vem falando desde o princípio e tem revelado a sua palavra aos seus servos, os profetas. Amós mesmo diz aqui no capítulo 3 e no versículo 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Deus vem falando, Deus vem advertindo, Deus está anunciando isso desde o princípio. Por isso que o profeta Isaías recebe de Deus esta inspiração. E ele diz aqui no capítulo de número 46, versículo 9 e 10: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Ele vem anunciando o fim desde o princípio, isso já está. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Ah, pastor, o senhor gosta muito de falar somente no Antigo Testamento? Então veja, Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo: meu conselho será firme. Glória! Romanos capítulo de número 9, versículo 28: Deus executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando. Virá o fim, meu filho. Se você acreditar, não vai acontecer. Isso não é profecia de Nostradamus, não é produto nervoso da mente de pentecostais. É uma realidade. Eu provo para você, cientificamente, escatologicamente. Eu lhe provo, o fim vem. Não tem como fugir disso. Você não quer acreditar nos pastores, na igreja, na palavra? Acredite na lógica. Um dia estará na sua casa uma placa escrita luto em família. Fala aí. O fim vem. Um dia terás que encontrar com Deus. E a Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Meu Jesus maravilhoso. Esta palavra morte traz medo. As pessoas não querem ouvir sobre isso, morte. Mas a palavra morte entra na mansão do rico, no casebre do pobre, nos palácios, entra em qualquer lugar, e ela não pede licença, ela chega e entra e pronto, morte. Mas para o crente que tem esperança, e que tem as suas convicções em Deus, e sabe muito bem para onde vai, pode dizer como o apóstolo São Paulo dizia: para mim o viver é Cristo, e o morrer é meu lucro.
Eu não vou ficar aqui para sempre. Meu lugar é morar com o Senhor da eternidade. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o fim está chegando. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Por isso que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7, Pedro diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, conscientes, vigiai em oração. Pedro já dizia isso há quase 2000 anos atrás. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede conscientes, vigiai em oração. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, versículo 11: conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, a nossa partida, está mais perto de nós do que quando no princípio aceitamos a fé. Nós estamos mais perto desta realidade. O dia está se avizinhando. A qualquer momento a trombeta vai tocar e nós vamos subir desta terra ao encontro do Senhor dos ares. E ai daquele que ficar aqui, porque terão que encontrar com Deus da vingança, mas nós vamos encontrar com Deus da misericórdia, da bênção. Nós vamos embora desta terra. Levanta sua mão e dá glória. Poderia falar aqui muitas passagens bíblicas, porque são mais de 3.000 referências específicas que diz de Gênesis, Apocalipse, que Jesus virá e que o Senhor Deus vai derramar a sua ira. Só no Novo Testamento mais de 315 versículos falam especificamente sobre esse assunto. A cada 25 versículos que se lê, pelo menos um diz que Jesus virá uma outra vez. Tenho meditado, tenho procurado me dedicar-se ao máximo nessas profecias. Pastora Taús, estudando a Bíblia desde os meus 12 anos de idade, sendo formado teologicamente pela minha família, pelo meu pai, que é um professor, pelo meu avô João de Oliveira, que foi um dos maiores pregadores que eu pude ter como referência na minha vida. Eu venho sendo preparado para isso que eu sou hoje. Eu venho estudando e dedicando às profecias, porque é um dos assuntos que eu mais gosto na Bíblia, esse assunto. E eu já comparei todas as profecias da Bíblia. Cheguei a uma conclusão que não falta mais nenhuma para se cumprir acerca do retorno de Cristo. Ei, meu filho, é hora de subir na torre de vigília. Eu não estou falando por emoção, porque prego a Bíblia. Sei que homilia é Deus de homilética. Falo que tenho consciência, mas eu vou dizer com toda a convicção agora que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Se você tem esperança, levanta sua mão e por um minuto só glorifica Ele. Cante de boca fechada, não recebe nada não. O Rei dos Reis vem aí, Ele está voltando. Eu vou dar um minuto para você. Abra sua boca e adora Ele agora. Ficarem aqui. Salve, Jesus! Aleluia! Aí daqueles que não subirem no soar da trombeta de Deus. Deus poderoso! Eu quero pedir nesta noite ao pastor Ataús, esse ministério tão sério, não permita que um orador, um ministrante assuma a tribuna de Borá para dar esperança a esse povo após o arrebatamento. Há uma safra aí que tem até mesmo cursos, seminários para instruir as pessoas que ficarem aqui como se comportarem após o arrebatamento. A Bíblia diz: bem-aventurados que têm parte na primeira. Aleluia! Eu vim aqui esta noite lhe dizer que eu não me dou esperança após o arrebatamento. Com o Espírito Santo já é difícil, já é preço e renúncia, porque salvação não é de graça. Jesus pagou a nossa dívida, agora a salvação é preço. Todos os dias eu penso nisso, negar a si mesmo,
tomar a cruz e seguir a Cristo. Renunciar a si mesmo. Viver para Ele, aos pés na terra e a cabeça dentro do céu. Infelizmente, algumas pessoas estão enterradas porque vivem nesse sistema terreno e estão enterradas nesse mundo e não querem partir daqui. É por isso que tem muitas pessoas que não gostam desse assunto, porque traz tristeza. Felizmente, muitas pessoas, quando se fala em arrebatamento, parece que é um peso terrível. Ai, meu Deus, Jesus está voltando e agora eu não me casei. Ai, eu não comprei isso. Não, como se aqui fosse a vida daqui fosse melhor do que a vida vindoura. A eternidade com Deus não se compara. O que os olhos não viram, o que a mente não entendeu. Oh, meu filho, o lugar é santo e eterno. Prepare a sua vida. Nada se compara com a eternidade com Deus. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Eu vejo Paulo preocupado com este assunto. Primeira carta, capítulo 16, versículo 17. Paulo fala bem especificamente, uma vez eu falei sobre isso lá na sede. Olha o que Paulo diz aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarindo e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois